querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e hoje nós iremos falar sobre números de oxidação, mais conhecido como NOx. Vamos lá? Primeiramente, nós precisamos conhecer as reações que são consideradas redox, ok? As reações de oxidação e redução, também chamadas de reações redox, são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano. Então, essas reações consideradas redox, elas acontecem naturalmente no nosso cotidiano. E dessa forma, eu vou trazer alguns exemplos bem frequentes para vocês. O primeiro exemplo que eu trago para vocês de reações redox seria um material sofrendo combustão, ou seja, queima. Por exemplo, um fósforo, né, quando ele é aceso, ele entra em um processo de combustão. Essa combustão nada mais é do que uma reação considerada redox. Outro exemplo que eu poderia trazer para vocês é a queima da combustão de combustíveis nos veículos. Então, todos os automóveis, para entrar em funcionamento, né, ele precisa obter essa queima na combustão. Então, são exemplos também. O processo de enferrujamento do ferro nada mais é do que considerado esse processo. E, por fim, eu trago aqui o exemplo do funcionamento de pilhas e baterias, que movimentam as calculadoras, alguns carros, brinquedos, rádios, televisões e muitas outras coisas. Sabemos que as pilhas e baterias elas estão bem presentes aí em vários materiais no nosso dia a dia. E todo esse processo de funcionamento de pilhas e baterias nada mais é do que essas reações redox. Reações que acontecem aí o processo de oxidação e redução. Como definição, como nós vamos falar bastante, né, esses dois termos, oxidação e redução, nós precisamos aí saber o conceito de cada uma dessas palavras. Primeiro passo, oxidação nada mais é do que a perda de elétrons. Então, no processo da reação química, toda vez que estiver acontecendo a perca de elétrons desse átomo, desse composto químico, nós vamos dizer, na verdade, que ali está acontecendo um processo de oxidação. O processo oposto, nós vamos chamar de redução. Redução que você fique aí um pouquinho atento em relação a isso, porque alguns alunos acham que pelo fato de estarmos chamando de redução, é o processo de perder. E, na verdade, redução é o processo lá numa reação química de ganho de elétrons. Então, aquele átomo, o composto químico que vai ganhar elétrons, na verdade, ele está sofrendo o processo de redução nessa reação química. Então, os processos de reação de oxirredução são aquelas reações que vai acontecer os dois, tá? Não tem como uma reação acontecer somente redução, enquanto outra reação vai acontecer somente oxidação. Não, para que esse processo ocorra de uma maneira correta, é necessário que aconteça os dois processos, redução e oxidação. E nessa aula a gente vai conseguir identificar esses processos. Número de oxidação, mais conhecido como NOx, eu vou explicar para vocês como acontece em dois processos. Nós vimos em aulas anteriores como é que acontecem as ligações iônicas e as ligações covalentes. Esses conceitos, essas definições vão ser bem importantes para a gente conseguir entender e classificar qual é o número de oxidação que esse átomo ele vai receber. Primeiramente, nós vamos analisar aqui nos compostos iônicos. Lembramos que, de acordo lá com as ligações iônicas, todo composto iônico ele vai ser constituído por alguém, né? Um átomo que vai perder, enquanto um átomo que irá receber elétrons. Essa é a principal característica das ligações iônicas. E toda vez que aparecer um composto iônico, vai ser bem simples da gente classificar esse número de oxidação, porque basta apenas
identificar qual carga cada um deles irá receber nas ligações. Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo do óxido de magnésio, MgO, composto por magnésio e oxigênio. Como o oxigênio ele está lá no grupo 16 da nossa tabela periódica, nós sabemos que todos os elementos que estão no grupo 16, eles possuem 6 elétrons na sua última camada. Isso quer dizer que ele precisa receber 2 elétrons para se manter estável e ficar com 8. Então, se o oxigênio, nessa ligação com o magnésio, ele precisa receber 2 elétrons, e o magnésio, como ele está lá no grupo 2 da nossa tabela periódica, e ele vai doar justamente 2 elétrons, isso aí é a ligação perfeita. Enquanto um precisa receber 2 elétrons, o outro vai precisar doar 2 elétrons. Então, o magnésio, nesse caso aqui, ele vai ficar com NOx mais 2, porque ele vai perder 2 elétrons, enquanto o oxigênio vai receber NOx menos 2, já que ele irá receber. Então, é fácil de identificar. Já quando a gente fala de compostos covalentes, nós sabemos que nas ligações covalentes não vai haver a doação e o recebimento de elétrons, porque os compostos covalentes são aqueles compostos que vai acontecer ali compartilhamento de elétrons. Então, por definição, a gente não conseguiria identificar aquele elemento que vai doar enquanto aquele elemento que vai receber, porque ambos irão compartilhar elétrons. Mas, de acordo com a eletronegatividade do elemento químico, nós podemos aí classificar como se fosse uma carga parcial, né? Deduzir aquele elemento que ficaria positivo, enquanto aquele elemento que ficaria negativo. Aí eu coloquei para vocês aqui o exemplo do ácido clorídrico, HCl. Lá por definição, quando a gente compara o elemento químico hidrogênio e o elemento químico cloro, lá na sua escalinha de eletronegatividade, nós sabemos que o cloro ele é muito mais eletronegativo em relação ao hidrogênio. Então, se ele fosse receber aí uma carga parcial, né, por dedução, nós falaríamos que o cloro ele ficaria com carga negativa, já que ele vai receber elétrons, enquanto o hidrogênio ficaria aí com a carga positiva, já que ele vai doar esses elétrons para o cloro. Aí eu representei aqui como se fosse nessa essa troca de cargas, o cloro ficando com carga negativa e o hidrogênio ficando com carga positiva. Então, esse nada mais seria do que o NOx desses átomos no composto químico estipulado na tela para vocês. Continuando aqui, como eu falei para vocês, o processo de redução é aquele processo que vai ganhar elétrons, enquanto a oxidação é o processo de perder elétrons nessas reações químicas. Porém, o porquê que ele recebe esse termo aí, redução? Redução nada mais é do que quando vai existir aí uma diminuição do NOx. Coloquei para vocês na tela uma escalinha evidenciando isso, tá? Para ficar bem claro. É como se fosse uma escala matemática. Eu tenho ali o número central como sendo o número 0. Para a minha direita, eu vou ter números positivos e a minha esquerda, números negativos. Isso todo mundo já aprendeu muito bem lá na parte de matemática. Toda vez, por exemplo, se eu tiver um número 4 positivo e ele, numa reação, esse NOx, ele mudar de 4 para 0, houve aí uma redução nessa escala, houve uma redução de número de oxidação. Então, esse processo ele é considerado redução. Quando aconteceu o oposto, ele está no número -1, ele partiu para 3, houve aí um aumento no número de NOx.
então aconteceu a oxidação. Então fique atento aí nas resoluções, na escalinha. Lembra muito bem, tá? Lado esquerdo, no meu caso, o meu esquerdo, na verdade, eu vou ter números positivos e o lado direito, números negativos. Vamos ter algumas regras bem importantes. Eu vou colocar aqui a sequência de algumas regras, mas de acordo com o local que você estiver estudando, alguns livros, alguns vídeos que você estiver se preparando para aprender essas regras, elas podem variar em relação à posição das regras. Mas essas regras elas são bem importantes e é o que você vai ver no momento dos estudos. Primeira regra, o NOx de cada átomo em uma substância simples, ela vai ser sempre 0. Então, essa é uma das regras que você não pode ter dúvida de maneira alguma. Se você estiver vendo uma substância simples, o que é uma substância simples? Aquela substância formada pelo mesmo elemento químico. Aí eu coloquei alguns exemplos. O2, O3, P4, S8. São exemplos de substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento químico. Viu essas substâncias e lá na atividade de vocês, na prova, estiver perguntando o número de oxidação dessa substância, não tenha dúvida, tá? Toda vez o número de NOx de substâncias compostos simples sempre vai ser igual a 0. Essa é a regra de número 1. A regra de número 2 vai dizer que toda vez que você tiver um íon monoatômico, ele vai ser sempre igual à sua própria carga. Primeiro passo, como é que eu faço para diferenciar uma substância simples de um íon? É bem simples, tá? Todo íon, toda vez que ele aparecer na sua fórmula, ele vai carregar consigo próprio uma carga, um expoente, ou positivo ou negativo. No caso aqui que eu coloquei para vocês, o primeiro exemplo, eu tenho potássio com carga positiva. Ele já está me mostrando que ali eu tenho a presença de um íon, que ele perdeu. Um outro caso ali, ó, um exemplo que eu coloquei para vocês é o flúor. Flúor com carga negativa. Ele é um ânion. Isso significa que ele perdeu, que ele ganhou, na verdade, desculpa, ele ganhou um elétron. Então, eu já consigo identificar através da aparência, do formato da substância. Outra coisa, monoatômico. O que significa monoatômico? Formado por um único átomo. Eu tenho a presença aqui apenas de um potássio, de um flúor e de um nitrogênio. Se o potássio aqui está com carga mais 1, qual NOx desse composto? Vai ser mais 1. Qual o NOx do flúor? Aqui no exemplo vai ser menos 1, porque eu vou repetir a sua própria carga. Entenderam a regra de número 1 e 2? Então vamos para a regra de número 3. A regra de número 3 vai me dizer que alguns elementos, eles vão possuir, quando ele estiver, na verdade, ligado com outro elemento químico, tratar-se de uma substância composta, esses átomos, eles vão possuir cargas fixas. O que são cargas fixas? Ele está ligado com outro elemento químico, ele já possui uma carga estabelecida. Então, eu não preciso procurar essa carga. Esse elemento por si só, ele já carrega essa carga. Coloquei alguns exemplos para vocês. Metais alcalinos. O que são os metais alcalinos? São aqueles elementos que estão presentes lá no grupo 1 da nossa tabela periódica. Então, todos os elementos do grupo 1 da nossa tabela periódica, ele já vai possuir carga NOx mais 1. É fixa, tá? Então, observe os elementos, vai ficar bem mais fácil para vocês. Os metais alcalinos terrosos. O que seriam esse grupo de metais? São os grupos lá no grupo 2 da nossa tabela periódica. Toda a segunda coluna da nossa tabela periódica são chamados de
metais alcalinos terrosos. E eles possuem também carga fixa. Eles vão possuir NOx igual a mais 2. E alguns elementos eu coloquei para vocês. O zinco, ele possui carga mais 2. Prata, carga mais 1. E o alumínio, carga mais 3. Próxima regra, regra 4, vai dizer que o elemento químico hidrogênio, na maioria das vezes nas substâncias compostas, vai possuir carga mais 1. Qual é a exceção? Quando esse hidrogênio estiver ligado a metal, formando hidretos. Aí ele vai passar de mais 1 e vai, a partir desse momento, ter carga menos 1. Essa é a exceção do hidrogênio. Quinta regra. O NOx do elemento oxigênio, na maioria dos seus compostos, vai ser igual a menos 2. Mas assim como o hidrogênio, o oxigênio também tem algumas exceções, tá? Nesses primeiros exemplos, CO, água, ele vai possuir NOx igual a menos 2. Qual é a exceção? Quando o oxigênio estiver ligado a flúor, no caso, quando o oxigênio estiver ligado a flúor, ele vai possuir NOx igual a mais 2. Nos peróxidos, o oxigênio, na verdade, ele vai possuir carga menos 1. Aí eu coloquei alguns exemplos de peróxidos para vocês. H2O2, Na2O2 são exemplos. Sexta regra. Os halogênios, eles apresentam NOx igual a menos 1. O que são os halogênios? Os elementos que estão presentes lá no grupo 17 da nossa tabela periódica. Então, os elementos que estão no grupo 17, que são considerados halogênios, eles possuem carga NOx igual a menos 1. O exemplo que a gente tratou lá no início, né? HCl, CF4, são alguns desses exemplos. Sétima regra, a soma dos NOx de todos os átomos, tanto iônico como molecular, deve ser sempre igual a 0. Então, é aquela regrinha matemática, né? Se eu tiver mais 1 com menos 1, vai se anular. E é assim que a gente precisa fazer em todas as reações. Então, conhecendo essas regras, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. H3PO4. Eu tenho 3 átomos diferentes, o átomo de hidrogênio, o átomo de fósforo e oxigênio. Eu sei lá, de acordo com as regras anteriores, que o hidrogênio ele vai possuir NOx igual a mais 1. Oxigênio, de acordo com as regras, NOx igual a menos 2. O fósforo, como ele não se encaixa em nenhuma regra anterior, o que eu vou fazer para identificá-lo nessa reação? Eu vou fazer uma regrinha, equação do primeiro grau. Eu vou chamar esse fósforo de X, vou isolá-lo, fazer uma continha matemática até achar o valor de X. De acordo aqui com o esqueminha, o X ele vai ter valor igual a mais 5. E a oitava regra, no íon composto, o somatório dos NOx vai ser igual à carga do íon. Na regra anterior, eu falei que a soma tem que ser igual a 0. Mas essa soma tem que ser igual a 0 quando o composto ele não for iônico, ele não possui nenhuma carga. Um composto iônico, aparecer uma carga, a somatória de todos os NOx no final tem que dar igual à carga daquele composto iônico. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, P2O7 menos 4. Ele recebeu ali uma carguinha menos 4. Então, a soma de todos os NOx, tanto do fósforo como do oxigênio, no final tem que ser igual a menos 4. E aqui a regrinha para vocês, a equação do primeiro grau. E assim por diante.
Observando aqui, eu coloquei uma reação de oxirredução. Como eu falei, as reações de oxirredução precisam acontecer das duas formas, tanto a redução como a oxidação numa mesma reação química. Mas para ficar bem mais fácil para vocês, eu coloquei uma semi-reação. O que é uma semi-reação? Uma semi-reação nada mais é do que quando eu estiver tratando apenas mostrando uma definição bem mais clara apenas da redução ou da oxidação. No caso aqui, eu estou mostrando a oxidação para vocês. Se vocês analisarem no esqueminha antes da seta, eu tenho cobre. Esse cobre ele não possui nenhuma carga. Ele é um composto simples, então ele recebe NOx igual a 0. Do outro lado da seta, esse cobre ele já vai ter uma carga 2+. Isso quer dizer que ele perdeu elétrons. E quando ele perde elétrons, esse processo é chamado de oxidação. Então, analisamos aí essa semi-reação. Vamos para a nossa questão e encerrar aqui o nosso conteúdo. Eu retirei essa questão do Enem 2018, da prova amarela, a questão de número 113, que vai falar da seguinte forma: células solares à base de dióxido de titânio, sensibilizadas por corantes. Esse corante ele vai ser representado pela letra S. São promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o dióxido de titânio é responsável por absorver a energia luminosa. E o corante excitado, que eu vou representar ali pelo um S e um asterisco, é capaz de transferir elétrons para o dióxido de titânio. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura abaixo. A conversão de energia solar em elétrica, ela ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então, nós temos aí um textinho, temos aqui 4 reações diferentes. Vou passar aqui adiante, que eu coloquei o esquema um pouquinho maior para vocês observarem. O enunciado, o comando da questão, está querendo saber a reação 3. Ela é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois, se você observar aqui na reação 1, o que acontece na reação 1? Nós temos ali o dióxido de titânio com o corante, aí ele recebeu uma energia luminosa e se transformou ali no corante mais espesso, de acordo com a questão. Então, nós sabemos que o corante ali na reação de número 1, ele sofreu uma modificação. Já na reação 2, eu tenho aí esse corante já modificado, que vai se transformar em uma reação onde vai perder elétrons. É tanto que na reação ali tem a presença do elétron negativo, dizendo que ele perdeu. Na terceira reação, eu tenho esse corante com carga positiva, e do outro lado, eu percebo que esse corante, ele voltou a ser novamente o que ele era lá na reação de número 1. Então, o que eu consigo observar aí? Que é como se fossem reações cíclicas. São aquelas reações que acontecem, depois voltam novamente ao que ela era antes. Observando isso e vendo que o corante transformado, ele voltou novamente a ser o que era o corante anteriormente, eu consigo aí marcar a alternativa B, porque houve aí uma regeneração do corante. O corante, ele foi modificado e voltou a ser novamente o que era antes. Regeneração do corante, alternativa B. Espero muito aí que você tenha compreendido o conteúdo, analisado muito bem
a questão e conseguido resolver a questão em casa. Desde já, queria muito agradecer a atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.